Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Amados do Senhor, essa frase de hoje, ela tem uma carga de significado tão grande, mas tão grande, e às vezes passa despercebida. Principalmente quando nós olhamos para hoje, dentro da nossa igreja, uma ala dela que se desvia do caminho que é a missão da igreja de conduzir as almas à salvação. O grande chamado da igreja é conduzir os filhos ao céu. O grande chamado da igreja é apontar o caminho estreito, o caminho de santidade, o caminho de busca de intimidade com Jesus, que faz com que passe pela porta estreita também. Jesus falava que o caminho é estreito e a porta é apertada, que leva à salvação. Nessa frase de hoje, Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que têm o coração de pobre. E às vezes as pessoas deixam passar despercebido esse conjunto, coração de pobre. O que é um coração de pobre, senão um coração desapegado das coisas? Um coração que sua maior riqueza é aquilo que agrada a Deus. É aquilo que deixa o Senhor feliz. É aquilo que engrandece o coração porque ele se esvazia de si mesmo em favor do próximo. Jesus já dizia lá em Mateus 25, 35 e seguintes, que aqueles que alcançarão a vida eterna são os que cuidam justamente dos que têm fome, dos que não têm o que vestir, dos que têm sede, dos que precisam ser visitados. Mas em momento algum, Jesus ele fala que o centro do cristianismo é a pessoa do pobre. Compreenda bem isso. Nós precisamos enxergar Jesus na pessoa do irmão menos favorecido. Isso é fato. Isso não se discute. Mas se nós recordarmos bem, quando Jesus já estava a caminho de Jerusalém, e ali ele tem um jantar em Betânia, e aquela mulher que havia muito sido perdoada, ela derrama um frasco de bálsamo aos pés do Senhor, banhando o Senhor. Judas fala o quê? Que aquilo era uma espécie de heresia, porque o dinheiro que ela estava gastando, quebrando aquele perfume caríssimo e gastando com Jesus, perfumando os pés de Jesus, ungindo o Senhor, era um completo desperdício, porque poderia ajudar muitas pessoas pobres, e ele até fala isso. E o que é que Jesus responde para ele? Pobres sempre os tereis. Mas que naquele momento ela estava fazendo a coisa mais certa de se derramar na presença do Senhor, se entregar na presença do Senhor. Amados, eu falava ainda há pouco dessa ala da igreja que tem se perdido por uma visão deturpada de cristianismo, uma visão política e muito contaminada daquilo que Nossa Senhora condenou em Fátima, em 1917. Ela condenou e denunciou que o comunismo seria lastrado pelo mundo, os erros da Rússia. E esses erros entraram por dentro da igreja. Hoje, para essa ala da igreja, a visão de Jesus é um Jesus político. E é o mesmo erro que os judeus cometeram naquela época, porque eles esperavam um Messias político. Eles esperavam um Messias que ia tomar o poder, que ia reconstruir o reino de Israel. E eles não enxergavam em momento nenhum a divindade de Jesus, e foi justamente nesse ponto que eles se perderam, porque o reino de Jesus não era desse mundo. É um reino espiritual, é um reino que conduz as pessoas para o céu. Então, bem-aventurado quem tem um coração de
pobre, porque é um coração que não se apega às coisas desse mundo, mas que busca a intimidade com o Senhor, busca intimidade com Jesus. E esse é o convite para você. Desapegar-se completamente daquilo que te prende a esse mundo material, ao materialismo que contamina a igreja, nessa ala que eu tenho denunciado também, assim como Nossa Senhora denunciou ao longo aí do século XX. Que nós possamos nos derramar aos pés de Jesus com um coração desapegado de tudo do mundo, mas completamente apegado às coisas do alto, às coisas de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.